Mauro Cid, o ajudante de ordens lá do Bolsonaro, que é responsável ali por boa parte das, não tem outro jeito de falar, das carteiradas que foram dadas para tentar reaver lá a joia contrabandeada, né? Olha, esse cara aí ele vai depor na Polícia Federal, viu? O que ele vai dizer? Vamos tentar sondar aqui. Vamos lá. Mauro Cid, ajudante de ordens do Bolsonaro. É militar ou não é militar? Claro que é militar, tenente-coronel. Tá lá, ó, é essa figura aí da direita. Tá aqui ao meu lado o deputado Ivan, que não precisa se constranger com o que eu vou falar, não precisa comentar, mas o nosso amigo aqui, o Cid, eu já falei, ele tem cara de vilão de filme infantil. Esse penteado aí, esse penteado depõe a respeito da estética da extrema-direita. Vamos combinar. Mas o que interessa aqui é a informação. O que a gente tem de hoje? Estadão. Olha lá. Ó. Mauro Cid diz que vai relatar à Polícia Federal que a ordem para retirar as joias na alfândega partiu diretamente de Bolsonaro. Até porque não teria nem como negar, né? O cara é ajudante de ordens de quem? Do Bolsonaro. Quem mais dá ordem para ele? Ninguém. É o Bolsonaro. Olha lá. Ó. Então, em depoimento à Polícia Federal, o Mauro Cid vai dizer às autoridades que foi o Bolsonaro quem mandou ele tomar medida necessária ou desnecessária para reaver lá o conjunto das joias, né? O Mauro Cid fala com a Polícia Federal no dia 5 e no dia 5 o Bolsonaro também fala com a Polícia Federal. Depoimento que estava marcado antes da volta dele para o Brasil. O deputado está acompanhando esse esquema das joias de perto? Isso é coisa de... Cadê o... Desculpa, vou ter que perguntar para o senhor. Cadê a Arábia Saudita nessa história? Por que a gente não cobra da Embaixada da Arábia Saudita? A última vez que eu vi, deputado, eles estavam me dizendo que não tinham contato com o governo. Vão me dizer que a Embaixada da Arábia Saudita não tem telefone para falar com a Arábia Saudita, deputado? Isso é uma falta de respeito com o Brasil, o senhor me perdoe. O que o senhor acha disso aí? Bom, primeiro eu vi um comentarista da CNN, aquele Vila, falando que o Bolsonaro, ministros e enviados tiveram na Arábia Saudita mais de 130 vezes nesses 4 anos. Isso é uma coisa gigante, né? Ou seja, tem... Aí, nesse rio tem piranha, mas não tem nem dúvida, entende? Dizem que tem a ver com a refinaria, que foi vendida lá na Bahia, né? Mas a questão é que o Bolsonaro, né, a série de presentes é interessante, Álvaro, porque ela é uma coisa que todo dia tem uma novidade. Tem um estojo, depois tem um que foi apreendido, depois tem outro estojo devolvido, depois tem outro que ele já tinha, depois tem as armas dele, entendeu? As armas custavam 50 mil reais, entendeu? Uma espécie de fuzil, metralhadora, ou uma pistola é espantoso. E ele ainda fala, fiquei com pena de devolver o fuzil. Então, é evidente que o Mauro Cid não poderia falar outra coisa hoje, por uma razão muito simples. O filme no aeroporto de Guarulhos, o sargentão, que é uma figurinha bem experiente da malandragem, é só ver a lógica que ele estabelece de diálogo lá com a Receita Federal, ele mesmo vai falando, o Mauro Cid, o negócio não está pegando aqui, cara, entendeu? Fala com a Receita aí. Ou seja, não tem como escapar, entende? Está gravado, está filmado. Então, isso tudo mostra o seguinte, o Bolsonaro vai tentar passar uma de que... Qual é o problema? Entendeu? Eu peguei as joias, eu vou devolver e ficou elas por elas, entende? Então, eu não surrupiei, eu não roubei, entende? E aí eu vou falar aqui no ar, ele roubou sim, entende? Ele surrupiou, entende? E ele não ia devolver. Então, em nome pessoal, ele... uso pessoal não do Estado, ele pegou para ele isso, joias de 16 milhões e meio de reais. Então, o que nós estamos falando aqui é o seguinte, o Bolsonaro ele tem uma expectativa, Álvaro, essa que é a questão, que nada cola com ele. O Steve Bannon
deu uma entrevista de uma página, não sei se foi para a Folha ou para o Globo, agora, semana passada, dizendo o seguinte: nada cola com o Bolsonaro. Entre os bolsonaristas, logicamente, entende? Entre a bolha dele, que é o que lhe interessa. Então, ele, não, imagina se o Bolsonaro roubou. Não roubou. Então, ele pode contar a mentira que ele quiser, entende? E ele acha que para os da laia dele, entende? Os que acreditam nele, nada vai mudar. Agora, o caso está sendo analisado pela Polícia Federal, entende? Então, se tiver seriedade nesse processo, entende? O processo contra o Bolsonaro vai mostrar que ele praticou crimes em série nessa questão das joias. Na minha opinião, crimes em série. Entende? A Comissão de Ética Pública da Presidência, só para finalizar esse tema, Mauro, vou lhe dizer uma coisa: eu entrei várias vezes na Comissão de Ética Pública, na maioria nomeada pelo Bolsonaro. Eles não abrem o bico, eles começaram a falar agora, entende? Agora que eles começaram a falar, entende? Mas o que foi feito no governo Bolsonaro é um absurdo, entende? Está aí o Bento Albuquerque mesmo falando que sonegou ao passar pela alfândega, ele confessou. Eles vão confessando as coisas, entende? Então, eu entendo que isso aí pode ser uma coisa que trabalha contra ele, seja no sentido da inelegibilidade, seja no sentido criminal. Mas quero lembrar ao nosso ouvinte aqui do Meteoro o seguinte: o Al Capone, entendeu, não foi preso pela maioria dos seus crimes e assassinatos. Ele foi preso pelo imposto de renda, entende? Ou seja, o Bolsonaro vai ser pego em algum negócio desse tipo, entende? É exatamente o que ele é. Você sabia que existe um canto da internet em que você pode assistir todo o acervo de documentários do Meteoro a qualquer hora do dia ou da noite? Pois saiba que o Meteoro tá ao vivo o tempo todo. É um vídeo sobre a visão do capitalismo no filme Náufrago, seguido pela maluca biografia de um Olavo de Carvalho. Caiu e morreu. Aí na sequência, sei lá, um vídeo de divulgação científica sobre os efeitos de determinada substância no seu corpo. Meu Deus, vai ser uma loucura, droga! Funciona assim, a TV Meteoro opera ali do lado. Se parece precário, é porque é. E de quando em quando eu entro ali para interagir com o público, para conversar com o chat. E daí é na intimidade. Intimidade e camaradagem que reina na gangue. Gangue de LGBT! Tem vezes que eu vou de pijama. Pra ser sincero, nem sempre é muito alegre esse papo. Às vezes a gente reclama. Oh, mimimi. Às vezes a gente briga. Ai, que rancor. E eu certamente dou mais palpite do que eu deveria, possivelmente passando vergonha e ignorando o certo, que seria sempre dizer: não sou capaz de opinar. Eu tô tentando fazer um comercial sincero, até porque o que eu tô anunciando é isso aí que você tá vendo. Calma, merda! Você pode colar lá comigo, Meteoro ao vivo o tempo todo. Claro, só se você quiser, mas eu acho que eu ia curtir ter alguma companhia. Valeu!